Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar do Docker, que é um motor de virtualização que entrega as aplicações em formato de container. Antes da gente entrar de cabeça no assunto Docker, a gente precisa falar um pouco sobre a virtualização em si. A virtualização é uma técnica que existe já há décadas, né? E ela basicamente consiste em emular uma máquina com seu próprio sistema operacional dentro de uma máquina física, que aqui em virtualização a gente chama de máquina host ou máquina hospedeira, né? De forma que esse sistema da máquina virtual seja totalmente transparente para a máquina física. E a gente pode aplicar essa virtualização de várias formas. Pode ser num PC normal, num servidor ou em alguma plaquinha, tipo um Raspberry Pi, um Orange Pi ou esses equivalentes, né? Para falar um pouquinho dos objetivos, né? Num ambiente doméstico, caseiro, digamos assim, a gente pode usar a máquina virtual para testar um sistema operacional diferente, para testar algum programa, isso tudo sem interferir na sua máquina de trabalho normal, né? Aqui no exemplo na tela, a gente está vendo do lado esquerdo uma máquina Windows que está rodando uma máquina virtual com o Ubuntu Linux. Enquanto do lado direito a gente está vendo aqui um macOS rodando uma máquina virtual com outro macOS, uma máquina virtual com Windows e uma terceira máquina virtual com um Ubuntu Linux também. Já num ambiente mais profissional, no data center, né, a gente vai observar que a gente vai ter as aplicações isoladas, né, onde, com serviços isolados, onde uma máquina virtual, por exemplo, vai estar rodando um web server, em outras máquinas virtuais, os bancos de dados vão estar rodando, né, em máquinas virtuais separadas. E um outro exemplo também que a gente pode citar é uma aplicação, duas aplicações que estão convivendo no mesmo servidor, onde, por exemplo, a aplicação A, ela precisa rodar com, por exemplo, o Node.js na versão 10. E a aplicação B, ela precisa rodar com Node.js na versão 12.7. Então a gente tem essas duas aplicações rodando na mesma máquina física, mas sem que uma interfira na outra, sem que as dependências de uma interfiram nas dependências da outra. E num ambiente, por exemplo, multitecnologia, né, um ambiente que tenha várias aplicações rodando, a gente vai ter isso de forma muito mais clara, né, onde cada aplicação vai ter os seus serviços, as suas bibliotecas, as suas dependências, e uma não interferindo na outra, de forma isolada, né? E a gente pode citar algumas vantagens nisso, né? Primeiro, a gente, na hora de fazer um upgrade de uma dessas bibliotecas, né? Um upgrade, por exemplo, de um Node.js, a gente não vai precisar se preocupar se a aplicação A, B ou C vai suportar aquela versão. Basta que a aplicação que você está mexendo suporte, né? Aquela versão nova que você vai instalar e acabou. Você vai fazer o upgrade ali e não vai se preocupar, não vai precisar se preocupar com as outras máquinas. E além disso também o processo de migração, né, de uma máquina, você comprou uma máquina nova, comprou uma máquina mais poderosa e quer migrar aquela aplicação da máquina A para a máquina B. Então basicamente é só você clonar aquela VM de uma máquina para outra, né, ou seja, você salvar a imagem do disco, né, salvar os parâmetros que você utilizou para instanciar aquela máquina virtual e levar isso para a máquina nova e você vai subir sem problema algum. Então, de uma certa forma, a gente pode afirmar que a gente elimina qualquer tipo de conflito de dependências, né, de bibliotecas entre uma aplicação e outra. A gente promove um isolamento, né, dessas aplicações. E ainda falando desse isolamento, a gente acaba que fica despreocupado se uma determinada aplicação tiver algum crash, algum estouro de memória, algum ghost process, ela não vai interferir nos processos que são necessários para rodar aquela outra máquina com aquela outra aplicação. E essa virtualização que a gente está falando é a virtualização mais convencional, mais básica, né? Mas tem muitos outros conceitos ainda para a gente estudar, como, por exemplo, os próprios containers que a gente está abordando aqui hoje, cloud computing, microserviços, orquestração com Kubernetes e várias outras coisas, né? Agora, um problema que a gente encontra aí comumente numa arquitetura com máquinas virtuais tradicionais, que conforme a gente vai aumentando, né, a infraestrutura
das nossas aplicações, a gente vai acabar chegando num cenário de esgotamento de recursos, né? Por quê? A máquina virtual ela tem ali uma pilha, né, você tem na máquina física o hardware, o sistema operacional hospedeiro, o hypervisor, que vai fazer o gerenciamento dessas máquinas virtuais. E aí a máquina virtual ela tem o seu sistema operacional, as suas bibliotecas, os seus drivers e as dependências das aplicações, né? E quando você vai instanciando uma máquina virtual, depois a outra, você acaba duplicando essas coisas, você acaba dedicando recursos que poderiam ser compartilhados, mas você acaba dedicando recursos para aquela máquina virtual em específico e facilmente você chega nesse cenário de esgotamento de recursos. Já com containers, né, agora voltando a falar dos containers, a gente muda um pouquinho de figura, porque ao invés de a gente ter essa pilha, né, como eu acabei de falar, com a máquina física, com o sistema operacional dela, com o hypervisor e cada máquina virtual com seu sistema operacional, com suas bibliotecas e seus drivers, a gente passa a ter esse compartilhamento dos recursos básicos ali, né? Então a gente tem 4 aplicações diferentes rodando em containers que não possuem um sistema operacional completo, eles possuem uma minúscula imagem ali, baseada em algum sistema operacional sim, mas não é um sistema operacional completo. Ele vai usar diretamente os drivers da máquina física, da Docker Engine, né, do motor do Docker, e não mais você precisa se preocupar com alocação de memória, de CPU, de disco para cada máquina virtual como você tinha antes, né? Os containers vão compartilhar esses recursos de alguma forma que o Docker consiga gerenciar isso. O Docker tem uma ferramenta muito interessante, muito importante nesse processo, que é o Docker Hub. O endereço é hub.docker.com. Ele é um repositório gigantesco com várias imagens já pré-compiladas pelos próprios desenvolvedores do software, né? E para essa demonstração de hoje eu vou usar, pessoal, o OpenSpeedTest, tá? Basicamente ele é uma aplicação, tem um servidor web onde a gente pode fazer um teste de velocidade em HTML puro. E eu vou usar aqui mesmo a instrução. Geralmente as aplicações têm alguma instrução básica ali para você instanciar esse container, tá? Eu vou usar essa instrução básica aqui, né? Rapidamente, o que significa aqui? Que a gente vai rodar um container, que ele vai ser reinicializado sempre que o container cair, ele vai ser reinicializado, a não ser que manualmente a gente tenha parado ele, tenha dado stop nele. O nome dele vai ser OpenSpeedTest. Eu vou subir ele sem travar o prompt, né? Eu vou dar o comando e ele vai subir em background. O "-p" é para as portas que a gente vai expor. A 3000 no caso aqui é para você usar HTTP. Na minha máquina aqui eu já tenho o Docker Engine instalado, então não vou ter nada, no momento não tenho nada rodando. Docker PS é o comando para a gente listar todos os containers que estão rodando. E eu vou executar esse comando aqui conforme está na instrução ali no Docker Hub. Ele vai me dizer aqui que não encontrou localmente a imagem do OpenSpeedTest, mas isso aí é o processo normal. Ele vai baixar a última versão lá do Docker Hub e já baixou a imagem e já subiu o nosso container com as portas 3000 e 3001 abertas, tá? Então é só a gente vir aqui, localhost, porta 3000 e tá lá, tá funcionando a nossa aplicação, muito fácil, facilita demais a nossa vida. Aí o teste de velocidade funcionando. Espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido útil para você. Eu acho que o assunto containers é um assunto que é muito importante atualmente para você que trabalha com infraestrutura, para você que é dev, ou para você que é entusiasta como eu. E esse é o primeiro vídeo de uma série que está por vir por aí. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil, como eu falei. E até a próxima. Valeu, um abraço.